Uma menina de 9 anos olha pela janela de um helicóptero para o Everest e faz um desejo. 24 anos depois, ela está no cume do mundo e esse torna-se o seu último passo. A história de como um sonho de infância se transformou numa tragédia que mudou a perspectiva sobre o alpinismo moderno. Há mais de 7 décadas, o Everest foi conquistado pela primeira vez por Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Desde então, muita coisa mudou. O equipamento tornou-se mais sofisticado, os métodos de escalada mais modernos e o próprio alpinismo transformou-se em algo diferente. Apenas as montanhas permaneceram inalteradas, sempre tão atraentes e mortalmente perigosas. Nos tempos de Hillary, o alpinismo de alta altitude era feito para uma elite, profissionais audaciosos com uma preparação impecável. Hoje, tudo é diferente. Se tiver cerca de $100.000, mesmo sem um único dia de experiência nas montanhas, mesmo não sendo um atleta, pode comprar o seu caminho até ao cume do Everest. Dezenas de empresas comerciais estão prontas para fornecer esse serviço. Elas prometem levá-lo a qualquer altitude, garantem que farão tudo sozinhas e que o levarão literalmente pela mão até o ponto desejado. Só não lhe contarão o outro lado. Ao longo de toda a história da conquista do Everest, mais de 1.000 alpinistas ficaram nas suas encostas. 200 corpos ainda não puderam ser resgatados. Jazem onde caíram, congelados nas mesmas posições em que encontraram a morte. Alguns transformaram-se em pontos de referência para outros alpinistas. As botas verdes a 8.500 metros de altitude. O corpo com o casaco amarelo um pouco mais acima. Nos últimos anos, a percentagem dos que não regressaram aumentou drasticamente, e a maior parte das vítimas são precisamente turistas comerciais. Mas as pessoas continuam a seguir o chamado da montanha, como se algo naquele cume branco que perfura o céu apagasse o instinto de autopreservação. Shriya Chaklorfine nasceu à sombra do Everest, no Nepal. A sua família pertencia à linhagem real e era muito respeitada. Segundo as memórias de amigos, o avô da menina ocupava um alto cargo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a mansão da família em Katmandu situava-se a poucos quarteirões do antigo palácio. Quando Shriya fez 9 anos, o pai levou toda a família numa viagem ao sopé da montanha sagrada para os hindus. Sobrevoaram o Everest de helicóptero. Esse voo marcou profundamente a criança e despertou algo importante nela. A menina encostou a testa ao vidro frio da janela. Lá embaixo, passavam encostas cobertas de neve, cumes afiados, paredes de gelo que mergulhavam em abismos. O ar tremia com a vibração das hélices. E o cume, aquele mesmo de que tanto ouvira falar, parecia próximo e, ao mesmo tempo, inalcançável. Um dia eu vou fazê-lo. Um dia vou subir até lá, pensou a menina. Mas, apenas 1 ano após essa viagem, quando Shriya tinha apenas 10 anos, o seu pai morre. A família muda-se para Bombay. A vida muda de forma drástica e irreversível. Os anos da adolescência foram difíceis. Primeiro, o irmão mais velho morre num acidente de carro. Shriya soube da notícia tarde da noite. Um telefonema, o grito da mãe no quarto ao lado e depois o silêncio. Um silêncio pesado e opressor que durou semanas. Depois, a mãe morre subitamente. O coração simplesmente parou, sem aviso, sem despedida. Shriya regressa brevemente a Katmandu para ingressar na universidade. Mas, aos 21 anos, arranja emprego como contabilista num navio de cruzeiro e decide ver o mundo. Fugir do passado, das perdas, da casa vazia com fotografias nas paredes. No navio, conhece Bruce Clorfane, um talentoso pianista de Ontário, no Canadá. Ele tocava no bar do Convés Superior, de suave ao som das ondas. Apesar da diferença de idade, mentalidade e religião, decidem casar-se. A família de Shriya seguia tradições rigorosas. O noivo deveria ser escolhido pela mãe. Antes de morrer, ela até chegou a encontrar um médico de Bombay para a filha,
respeitável, de boa família, adequado em todos os aspectos. Mas Shriya quebrou todas as regras. Em 2002, o casal casou-se. A irmã ficou tão zangada que nunca mais falou com ela. Não atendia o telefone, não respondia a cartas. Para a família, era como se Shriya tivesse deixado de existir. Após o casamento, Shriya mudou-se para Toronto para viver com o marido. A vida correu bem. Ela dedicou-se aos negócios e com bastante sucesso. Abriu uma empresa de compra de roupa de marca e depois várias boutiques. Em 2011, chegou a candidatar-se ao Parlamento do Canadá. Perdeu, mas o simples facto de ter participado dizia muito sobre ela. Ela era ambiciosa, persistente. Tudo o que fazia, fazia com paixão, recordou o marido. E então, de repente, ela anuncia que vai escalar o Everest, que aquele sonho de infância nunca tinha desaparecido, estava apenas à espera do seu momento. Uma amiga de Shriya recorda, em 2010, ela decidiu subitamente alistar-se no exército canadiano e numa unidade de combate. Foi à entrevista, passou nos testes preliminares. Falava de dever, de serviço, de querer testar-se a si mesma. Mas, mais tarde, essa ideia transformou-se no plano de conquistar o Everest. Talvez fosse a mesma necessidade, provar algo, a si mesma ou àqueles que lhe viraram as costas. A ideia inicial era fazer da escalada um ato de caridade, angariar fundos para crianças doentes. O único problema era que Shriya não era alpinista. A sua única experiência em montanhas era um longo trekking no Nepal, a uma altitude de cerca de 3.000 metros. Vários dias de caminhada por trilhos bem definidos com um guia e carregadores. Portanto, experiência zero em alpinismo. Ela nem sequer era atleta e não podia orgulhar-se de uma boa forma física. Mas começou a treinar arduamente. Inscreveu-se em escalada. 2 vezes por semana, subia paredes artificiais no ginásio. Caía, tentava de novo. Os dedos doíam das presas, os braços tremiam depois de cada treino. Começou a praticar karatê. Não precisava tanto da técnica de combate, mas sim da disciplina, da capacidade de suportar a dor, de controlar a respiração. No outono de 2011, Shriya lançou um site, publicando várias fotos suas editadas com o Everest ao fundo. O site proclamava o seu objetivo: tornar-se a primeira mulher canadiana de ascendência sul-asiática a conquistar o cume através de uma empresa comercial. A formulação era longa, mas importante para ela. Para a escalada, escolheu uma empresa de guias relativamente nova, chamada UTM Adventure Trekking. O custo dos seus serviços variava de 36 a 40 mil dólares. Para os padrões do Everest, é considerada uma opção econômica. As grandes empresas cobram o dobro. Mas, somando os bilhetes, equipamento, alimentação, seguro e tudo o resto, o total chegou a cerca de 100 mil dólares. A angariação de fundos para a caridade foi um fracasso total. Quase não houve respostas. E Shriya teve de hipotecar a casa que partilhava com Bruce para realizar o seu sonho de infância. A obsessão pelo Everest começou a destruir o seu casamento. Ela só falava da montanha. Acordava a pensar na altitude, adormecia com os mesmos pensamentos. Via vídeos de escaladas, estudava rotas, lia relatórios. Bruce tentava apoiá-la, mas gradualmente percebeu que não havia lugar para ele naquele sonho. Shriya passava cada vez mais tempo com amigos. Chegava a casa tarde, cansada, silenciosa. Mas o marido foi mesmo assim ao aeroporto para se despedir dela antes do voo para o Nepal. Abraçaram-se de forma constrangida. Havia demasiado por dizer entre eles. Os amigos ofereceram-lhe uma camisola vermelha com a bandeira do Canadá no peito e desejaram-lhe sorte. A camisola era quente, macia. Ela apertou-a contra si e sentiu os olhos a arder. Ao telefone, Shriya contou que, ao chegar ao Nepal, lhe disseram: "Eles vão ensinar-lhe tudo, não há com que se preocupar.
São 18 dias de caminhada até o acampamento base e lá mostraremos como usar as escadas e o equipamento de alpinismo. Parecia simples, quase banal. Ela chegou ao acampamento base a 12 de abril. As tendas destacavam-se como manchas coloridas sobre a pedra cinzenta. O vento agitava as bandeiras. O ar era rarefeito. Cada inspiração exigia esforço. Como a maioria das empresas comerciais no Nepal, a UTM não perde muito tempo a verificar os seus clientes. A empresa exige um atestado médico que confirma a aptidão física. E é tudo. Negócios são negócios. A total falta de experiência em alpinismo não incomodou ninguém. O diretor da empresa afirmou que questionou Shriya sobre a sua preparação. É muito importante estar em boa forma para subir o Everest. Ela disse-me que tinha treinado durante um ano inteiro. Estava em excelente forma. No acampamento, Shriya de facto fez alguns treinos. Os Sherpas mostraram-lhe como se prender à corda, como usar o jumar, como posicionar os pés nas escadas de alumínio estendidas sobre as fendas no gelo. As mãos com luvas eram desajeitadas. Os mosquetões estalavam com um som metálico. As escadas vergavam sobre o peso, balançando sobre o vazio. Mas a maior parte do tempo, as pessoas simplesmente sentavam-se e esperavam pelo bom tempo. A chamada janela de bom tempo, um período de subida relativamente seguro, ocorre apenas algumas vezes por temporada. Por isso, dezenas de alpinistas acumulam-se no acampamento base, olhando todos os dias para a montanha e esperando pelo seu momento. Os dias arrastavam-se lentamente. De manhã, pequeno almoço na tenda refeitório. De tarde, tentativas de ler, correspondência por telefone satélite, jogos de cartas. À noite, de volta para a tenda. Frio, mesmo dentro do saco-cama. O sono vinha aos solavancos. Shriya ligava quase diariamente ao marido por telefone satélite. A ligação era má, a voz cortava, havia um chiado na linha. No geral, sentia-se bem. A dor de cabeça devido à altitude ora aparecia, ora desaparecia. Ela estava cheia de vida, muito feliz. Disse-me, Priya, consigo ver-me no cume, recordou a sua amiga. A 18 de maio de 2012, Shriya inicia a sua ascensão. Levou 18 horas para subir aproximadamente 1 quilômetro na vertical. Cada passo era uma luta contra a gravidade, contra o ar rarefeito, contra o seu próprio corpo. Ela foi uma das últimas a deixar o acampamento 4, o último ponto antes do ataque ao cume. Na noite do dia 18, juntou-se à cauda da coluna de alpinistas e guias que subiam a encosta íngreme. À frente, brilhavam as luzes das lanternas de cabeça, uma corrente de luz na escuridão. A respiração saía em nuvens de vapor. A máscara de oxigênio pressionava o rosto. Nesta temporada, a janela de bom tempo demorou muito a abrir, e uma enorme quantidade de pessoas acumulou-se na montanha à espera deste momento crucial. Se perdessem a oportunidade, perderiam a chance de chegar ao cume. Perderiam dinheiro, meses de preparação. Alguns desapontariam os patrocinadores, falhariam com aqueles que acreditaram neles, e talvez nunca mais tivessem outra oportunidade assim. Por isso, nesse dia, 500 pessoas partiram para a escalada. 500. Ao deixar o acampamento 4, Shriya entrou na chamada Zona da Morte, acima dos 8.000 metros. A esta altitude, o ar é tão rarefeito que o corpo humano começa a morrer lentamente. As células morrem por falta de oxigênio. O cérebro funciona no limite. O oxigênio da garrafa ajuda a manter a vida, mas dificilmente o tornará mais rápido, especialmente se for um alpinista inexperiente. A rota foi estabelecida por Edmund Hillary e Tenzin Norgay em maio de 1953. Hoje, o caminho está bem trilhado, com cordas fixas por todo o lado. Mas isso não o torna seguro. A partir do Planalto do Colo Sul, os alpinistas sobem pelo glaciar. O gelo range sob os crampons, por vezes cede, revelando fendas.
Depois, caminham por uma encosta íngreme, agarrando-se às cordas fixas. Cada passo exige concentração. Perder o equilíbrio aqui significa uma queda de centenas de metros. A seguir, com a ajuda de piolets e crampons, atravessam corredores nevados até a chamada varanda. É um pequeno patamar a 8.400 metros de altitude. Um pequeno local para descansar. E se algum dos alpinistas exaustos ainda for capaz de apreciar, dali abre-se uma vista deslumbrante sobre os cumes circundantes. O Lhotse, o Makalu, a cadeia infinita dos Himalaias a perder-se no horizonte. A varanda também se torna um ponto de retorno para muitos. É aqui que as pessoas percebem que o tempo é escasso e que as forças não chegam para a subida. As pernas não obedecem, os pulmões ardem. Os dedos ficam dormentes, mesmo com luvas. Mas se decidem continuar, avançam ao longo da aresta, abrindo caminho com neve pela cintura, até alcançarem o cume sul, uma pequena cúpula coberta de gelo a 8.750 metros de altitude. Aqui, o vento sopra com uma força incrível. Pode-se perder o equilíbrio, cair. Depois, a rota desce novamente, até uma sela, e sobe mais uma vez por uma cornija de neve afiada, rodeada por precipícios de 3 quilômetros. Um passo em falso e voa-se para o abismo. À direita, uma parede vertical. À esquerda, o vazio. Do outro lado está o ponto mais alto da Terra, 8.848 metros acima do nível do mar, o cume do Everest. Aqueles que lá chegam costumam passar apenas alguns minutos ou mesmo segundos. A temperatura com tempo ideal no cume é de menos 15 graus, mas, devido ao vento forte, a sensação térmica é muito inferior, menos 30, menos 40. Além disso, os alpinistas estão num estado de exaustão física e privação de oxigênio. Os pensamentos ficam confusos. Os movimentos abrandam. Por isso, depois de tirarem algumas fotografias, apressam-se a descer. Demorar aqui é a morte. E a 19 de maio de 2012, juntou-se a isto uma fila de alpinistas que queriam estar no cume. As pessoas esperavam em pé, passavam frio, gastavam oxigênio precioso. Gastaram forças e tempo adicionais que muitos já não tinham. As estatísticas mostram: a maioria dos incidentes ocorre precisamente nas descidas, quando as pessoas já não têm mais forças, quando a adrenalina da subida desaparece e, o mais importante, quando o oxigênio acaba. Mas voltemos a 19 de maio de 2012. Eis como o alpinista Ganesh Thakuri recorda esse dia. O que normalmente é considerado uma janela segura para a subida, fecha-se na segunda metade do dia. O vento no Everest costuma intensificar-se e atinge frequentemente a força de um furacão. As rajadas derrubam as pessoas, arrancam o equipamento. Por isso, os alpinistas tentam chegar ao cume antes das 11 da manhã e começar a descida o mais rápido possível, antes que o tempo piore. Thakuri recorda que começou a implorar à mulher que desse meia volta e descesse. Ela já estava há demasiado tempo na zona da morte, mais de 10 horas. Os seus movimentos tornaram-se lentos, a fala arrastada. Além disso, o tempo começava a piorar. As nuvens subiam desde baixo. Mas a mulher apenas o afastou com a mão enluvada e disse através da máscara de oxigênio: "Não quero voltar. Não há saída, vou para o cume." A voz soava abafada, mas decidida. Eis o que Thakuri diz sobre isso. Todos os clientes da Adventure assinam um contrato que estipula que seguirão os conselhos dos Sherpas. Mas a 8.800 metros de altitude, isso é dificilmente execuível. O cérebro já não funciona normalmente. O problema é que, se ela não obedecer, não podemos carregá-la para baixo. Ela pesa 60 quilos, mais o equipamento. Nós próprios mal conseguimos respirar. Shriya não foi a única a ignorar os conselhos dos Sherpas. Uma rapariga nepalesa de 16 anos e um suíço também decidiram continuar. A juventude e a teimosia contra o bom senso.
Ganesh Thakuri tentava subir ao cume sem oxigênio, um desafio extremo mesmo para um alpinista experiente. Ele avaliou a situação e tomou uma decisão. Começaram a descida. Mas, apesar de tudo, às 14h30 hora do Nepal, Shriya alcança o cume do Everest. Realiza o seu sonho de infância. Aquele mesmo que nasceu 24 anos antes no helicóptero sobre estas encostas. Ela estava num pequeno patamar coberto de neve. À sua volta, outros alpinistas, também a tirar fotografias. As bandeiras agitavam-se ao vento. Algures lá embaixo, sob as nuvens, estava o mundo. Toronto, Bruce, o seu passado. Aqui havia apenas a montanha e o céu. Os seus guias, Temba Sherpa e Dawa Dandy, contactaram por rádio o acampamento base logo após as 3 da tarde, hora local. Informaram que os restantes membros do grupo também tinham subido com sucesso ao cume e estavam a iniciar o caminho de volta. Mas a descida não correu como planeado. Shriya caminhava mais devagar que os outros, muito mais devagar. Cada passo era um esforço. As pernas fraquejavam, tinha de parar, agarrar-se à corda. Quando chegou ao cume sul, mal conseguia manter-se de pé. A fala era arrastada, as palavras não se formavam. Ela mal percebia o que se passava à sua volta. Olhava para os Sherpas com um olhar ausente. Era uma consequência do mal da montanha, a falta de oxigênio. Pode causar um edema pulmonar ou, como no caso de Shriya, muito provavelmente um edema cerebral. O líquido acumula-se na caixa craniana, comprimindo os tecidos. A consciência fica turva, a coordenação é afetada. Quando começou a escurecer, os Sherpas tentaram, à vez, fazê-la descer, amparando-a pelos braços. Ela já não conseguia andar sozinha. O corpo não obedecia. As pernas dobraram-se a cada passo. Pouco depois, ela caiu na neve e não conseguiu mais levantar-se. Ficou simplesmente deitada, a respirar de forma pesada e ofegante. Então, começaram a arrastá-la, tentando levá-la até os corredores rochosos, onde poderiam pedir ajuda ou, pelo menos, abrigá-la do vento. A mulher estava na montanha há mais de um dia e respirava da sua 9ª garrafa de oxigênio. Esta carga enorme era transportada pelos Sherpas, que se revezavam. As garrafas de metal batiam nas rochas, tilintavam, arranhavam no gelo. A propósito, muitos perguntam, por que não levar garrafas extra? A essa altitude, até pestanejar é difícil. Cada movimento exige um esforço colossal. E alguns quilos extras de uma garrafa de oxigênio podem tornar-se um fardo insuportável. Normalmente, nos grupos comerciais, são os Sherpas que as transportam, mas a força deles também tem limites. Eles também são humanos. Também se cansam, sentem frio, sufocam. E ali estava Shriya, a usar a sua 9ª garrafa de oxigênio, incapaz de descer sozinha. Para piorar, o tempo começava a piorar. O vento intensificava-se, a visibilidade diminuía, a temperatura caía ainda mais. Kedrovsky, professor de geografia e alpinista do Colorado, fazia parte da equipe que desistiu da subida nesse dia. Decidiram voltar para o acampamento na esperança de que os congestionamentos se dissipassem no dia seguinte. A experiência dizia-lhes: é melhor voltar sem o cume do que não voltar de todo. Ao subir ao topo do glaciar no caminho de volta, viu 8 Sherpas a tentar rolar algo pela neve. Aproximou-se. Era um corpo. Uma mulher num casaco de penas já não respirava. No caminho de volta, na madrugada de 20 de maio, um pouco abaixo da varanda, Kedrovsky encontrou Ha Wenyi, um alpinista chinês que, sofrendo de mal da montanha, tinha perdido a orientação. Ele caíra do trilho para a neve. Estava sentado, a balançar-se, a murmurar algo em chinês. Tinha tirado uma das luvas, não se sabe por quê, e sofria claramente de congelamento. Os dedos estavam brancos, cerosos.
A temperatura tinha descido abaixo dos 40 graus negativos. Encontrei a luva dele na neve e tentei voltar a pô-la, diz Kedrovsky. Mas a mão dele estava congelada como uma pedra. Os dedos não dobravam. Anya, enlouquecido, deu um murro na luva e o vento levou-a, voou para a escuridão, desapareceu. Fiquei ali 1 minuto, talvez 2. Olhei para ele. Ele olhava para um ponto para lá de mim. E então tomei a decisão de partir. Percebi que não podia ajudar aquele homem, mas podia salvar a minha própria vida. Perto dos corredores, Kedrovsky viu mais alguns corpos congelados e começou a descer mais depressa para o acampamento. O coração batia descontroladamente, a respiração estava ofegante. Tinha de sair dali, o mais depressa possível. Mesmo acima do acampamento, encontrou outro membro do seu grupo, David O'Brien. Naquela noite, o britânico O'Brien tinha desistido da tentativa de subida e estava a ajudar a descer outros alpinistas. Atuava como médico, tinha experiência em socorrismo. Quando Kedrovsky se aproximou, O'Brien estava a ajudar um alpinista polaco que tinha caído na neve e não conseguia levantar-se. Faltava menos de meia hora para a tenda, literalmente 500 metros, mas ele não conseguia continuar. As pernas recusavam-se a funcionar. O'Brien tentou dar-lhe uma injeção de dexametasona. O medicamento reduz o edema cerebral, por vezes traz as pessoas de volta à vida. Mas o líquido congelou na agulha. Transformou-se numa haste de gelo. Por fim, foi recolhido por sherpas que começaram a arrastá-lo para baixo numa maca improvisada com esteiras de campismo e cordas. Enquanto se ocupavam com este homem no acampamento, salvavam outra alpinista, Sandra Leduc, do Quebec. Ela também tinha deixado o acampamento 4 na noite de 19 de maio e dirigia-se para o cume. Praticava alpinismo há mais de 10 anos. Não era o seu primeiro cume de 8.000 metros. A primeira vítima da montanha com que se deparou naquela noite no glaciar foi uma jovem mulher que estava a ser descida por um campo de neve numa maca. Semi-congelada, gemia de dor, baixo, monótono, assustador. O rosto estava cinzento. Mais acima, Sandra conseguia ver 3 ou 4 equipas a ajudar companheiros. Estavam à beira da morte. Alguém estava deitado na neve, incapaz de se levantar. Outro estava sentado, a abraçar os joelhos, a balançar-se. A cena lembrava as consequências de uma batalha medieval. Um campo de batalha depois de um massacre. À sua frente, viu 3 figuras na neve. Ao aproximar-se, percebeu que eram corpos, ainda presos às cordas de alpinismo como mosquetões. Teve de passar por cima deles. Não havia outro caminho. Pousou o pé ao lado de uma mão congelada. Agarrou-se à mesma corda. Fiquei em estado de choque. Não é algo que se espera ver, diz ela. Todos os mortos já estavam sem luvas. Por alguma razão, tiram as luvas antes de morrer. Talvez achem que está calor. Mas o que mais me chocou foi que a alpinista com o parca vermelho vivo ainda tinha a lanterna de cabeça ligada. Iluminava a escuridão. As pilhas ainda funcionavam. E pensar que lhes faltavam apenas 45 minutos para chegar ao acampamento seguro, onde havia salvação, calor, ajuda médica. 45 minutos. Menos de 1 quilômetro. Quando Sandra foi encontrada por Kedrovsky, ela também já estava em apuros. O regulador da sua máscara de oxigênio tinha congelado. A condensação transformou-se em gelo, bloqueando a válvula. O oxigênio deixou de fluir. Ela respirava o ar rarefeito, sufocava. A mulher começou a sofrer de mal da montanha, tonturas, náuseas, perda de orientação. Mais um pouco e ela também poderia ter ficado na montanha para sempre. Mas Kedrovsky ajudou-a a descer até o acampamento 4, amparou-a, puxou-a pela mão, disse-lhe algo para a encorajar. Colocou-a na tenda, cobriu-a com um saco-cama, deu-lhe chá quente do termo. No dia seguinte, começaram todos juntos a descer para o acampamento base, lenta e cuidadosamente, ajudando-se uns aos outros. Entretanto, o corpo da mulher, com a lanterna ligada, que tanto impressionara Sandra, continuava nos corredores,
A neve começava a cobri-lo. Mas todos já sabiam que era Shriya. Alguém até a cobriu com uma bandeira do Canadá, vermelha com a folha de Acer branca. A 19 de maio, os Sherpas que a acompanhavam, exaustos e a sofrer de hipotermia, regressaram ao acampamento 4 sem ela. Eles fizeram tudo o que podiam, mas era impossível. Quando amanheceu no Nepal, foi organizada uma equipe de busca. Sem conseguirem mover o seu corpo congelado, pesava mais de 100 quilos com o gelo e o equipamento, os socorristas fotografaram-na para confirmar a sua identidade para a família. Por baixo do parka, usava uma camisola vermelha com a folha de Acer. A mesma que os amigos lhe tinham oferecido antes da partida no aeroporto de Toronto. Além de Shriya, outras 9 pessoas morreram nos lados sul e norte da montanha. A maioria delas morreu no espaço de 48 horas, de 19 a 20 de maio, os 2 dias mais mortíferos na história do Everest na última década. Nos corredores rochosos foi encontrado o corpo do alpinista chinês Ha Wingyi, o mesmo que Kedrovsky encontrou. E também o corpo de Song Won-bin, da Coreia do Sul, um jovem que sonhava ser o primeiro coreano a conquistar os 7 cumes. Um pouco mais acima, sob a varanda, morreu um médico alemão. Ele chegou ao cume, mas na descida as forças abandonaram-no. No lado norte, morreu um médico espanhol, bem como outro alemão, que congelou até a morte depois de cair e partir uma perna. Ficou na neve durante várias horas, a pedir ajuda, mas ninguém veio. Todos eles subiram ao cume. Todos tiraram as suas fotografias no teto do mundo, mas não conseguiram descer. Posteriormente, os Sherpas conseguiram descer o corpo de Shriya para a zona de alcance de um helicóptero, abaixo dos 7.000 metros, onde o ar é suficientemente denso para voar. Foi transportado para Bombai. Supostamente, esta operação custou à família $50 mil, mais um preço a pagar pelo sonho. A mulher tinha 33 anos. Então, do que trata esta história? De uma obsessão por um sonho? De loucura? De uma tragédia terrível? Sim, de tudo isso. Mas isso é apenas a componente emocional, por assim dizer, a ponta do iceberg. Na verdade, este caso e uma série de outros semelhantes abalaram fortemente a comunidade alpinista. Começaram as discussões, artigos na imprensa, documentários. Todos já percebem, o alpinismo mudou muito, e não necessariamente para melhor. Ainda no início dos anos 90, era praticamente impossível ouvir as palavras Everest e turista na mesma frase. O alpinismo era um feito de profissionais, uma espécie de comunidade de elite onde cada um sabia no que se estava a meter. Agora, como vemos, as montanhas foram invadidas por turistas comerciais. Pessoas com dinheiro, mas sem experiência. Com ambições, mas sem compreensão dos riscos. As agências de turismo crescem como cogumelos depois da chuva. Todos os anos, o governo do Nepal emite um número recorde de licenças de escalada, mais de 500 por temporada. Isto representa muito dinheiro para um país pobre. Cada licença custa $11 mil. A tensão entre os alpinistas profissionais e os turistas já atingiu o limite. Os alpinistas da velha guarda irritam-se com o facto dos turistas tratarem as montanhas como um entretenimento e uma forma de ganhar seguidores nas redes sociais. Irritam-nos os cartazes que penduram junto às tendas, escalada patrocinada pela empresa X. O alarido nas redes sociais, selfies com cadáveres ao fundo. E o facto de os verdadeiros grandes alpinistas, aqueles que abriram novas rotas, que arriscaram de verdade, serem muitas vezes menos conhecidos do que uma qualquer modelo que se fotografou no cume, rodeada de Sherpas que a arrastaram até lá. No entanto, isto são, mais uma vez, apenas emoções. O facto é que os alpinistas despreparados criam congestionamentos no caminho para os cumes. Congestionamentos reais, físicos, como numa autoestrada na hora de ponta. Se alguém enfraquece e fica preso num ponto estreito, e na rota do Everest há muitos desses lugares, todos os que vêm atrás são forçados a ficar na fila, a esperar a uma altitude de 8.000 metros, ao frio,
a gastar oxigênio, a perder forças. Nem todos conseguem esperar pela sua vez. E os alpinistas experientes perdem a oportunidade de realizar a sua escalada por causa da falta de preparação de outros. Perdem dinheiro, dezenas de milhares de dólares. Perdem meses de treino, anos de um sonho. Outra questão não menos importante é a permissão para escalar. Como percebemos por esta história, para subir ao Everest só é necessário um atestado médico a dizer que se está saudável e que, em geral, se pode fazê-lo. E é tudo, mais nada. O fato de as pessoas terem experiência zero em alpinismo de alta altitude não incomoda absolutamente ninguém. Não há exames, não há verificação de competências, não há preparação obrigatória em cumes mais baixos. Tem dinheiro? Seja bem-vindo ao teto do mundo. Estes são os problemas que existem nas subidas ao Everest, e enquanto o Nepal ganhar milhões com as licenças, é pouco provável que algo mude. E, apesar de tudo, a nossa heroína conseguiu realizar o seu sonho de infância. Ela esteve no cume do mundo, viu o que poucos viram, alcançou aquilo pelo qual lutou durante 24 anos, mesmo que a este preço.